Olha aí, pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos, mas não esse relacionamento que nós já conhecemos, tradicional, de uma forma a criar uma espécie de toxicidade para si e para os outros, tá? Então aqui nós vamos falar de relacionamentos dentro de um pensamento mais voltado para o Tantra, tá? Que é a liberdade em primeiro lugar, a liberdade é amor, amor é liberdade. Então a partir desses princípios, tá? Para quem quer crescer espiritualmente, crescer dentro da sua consciência, tá? Há alguns conceitos e o que eu vou falar aqui está dentro desse livro, tá? Que é do professor Laércio Fonseca. Relacionamentos afetivos, tantra, amor, sexo e espiritualidade. Tá bom? Vamos lá. Vamos com algumas dicas. Primeiro, você não pode possuir o outro. Você não é dono do outro. Portanto, o outro tem que estar totalmente livre para ir e vir no relacionamento. Aí você vai pensar, então aqui já complicou, né? Porque o que a gente vê dentro do relacionamento tradicional, que está dentro desse formato, como nós conhecemos como casamento, está dentro de uma perspectiva como é que se fala? Eu vou falar monoteísta, não é monoteísta, é monogâmica, tá? E aqui não é pregar nem monogamismo e nem poligamismo, não. É só trazer uma perspectiva diferente, veja bem. Então, você não pode possuir o outro. Não é que você não pode, mas uma pessoa que ama de verdade, ela é livre e permite que o outro seja livre também. E eu entendo quanto que isso é um pouco complicado para a grande maioria das pessoas que ainda vive relacionamentos a partir do medo, da insegurança, da falta de amor próprio. Essa falta de amor próprio, por não se conhecer, eu sempre estou me relacionando com as projeções que eu faço do outro e não com o outro verdadeiramente. Tá? O verdadeiro relacionamento só pode acontecer na liberdade total. O ciúmes, ele é uma forma de medo da perda. Tá? Então, pessoas que são muito ciumentas precisam olhar mais para si, cuidar-se melhor do seu interior, conhecer-se melhor, para poder, então, conseguir chegar num estágio da consciência onde você passa a se relacionar com as pessoas por amor de verdade e não por medo. Ok? Vamos dar só umas pinceladas. Esses assuntos são mais profundos, é claro, tá? Mas só para trazer uma ideia de frente. Só o verdadeiro amor será o elo de ligação nos relacionamentos afetivos tântricos. Ok? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que os elos desse relacionamento não são mais as máscaras que estão por trás desse chamado amor, tá? Até porque a maioria dos casais que se dizem hoje se amar, amanhã estão se odiando, né? Estão criando conflitos entre si, desejando mesmo desejos dos piores possíveis, brigando judicialmente, não é mesmo? Quantos nós conhecemos, né, ao nosso redor, ou até nós mesmos estamos dentro ainda desses relacionamentos conflituosos que de amor de fato não tem nada. Tá? O fato de uma pessoa dizer para outra eu te amo ou eu amo essa pessoa não significa que ela ama, porque a ideia que ela tem de amor não é condizente com o que ela sente, porque ela ainda vive num lugar de sombra, de medo, de apego, de traumas muito profundos que não foram resolvidos ainda desde a sua infância. Então são pessoas que não se trabalharam, que precisam ainda desse encontro interior com a sua criança ferida, a criança interior. Tá?
Um relacionamento não será eterno, ele poderá terminar a qualquer momento. Então a ideia de que nós nos relacionamos para a eternidade, isso é uma ideia extremamente limitada de uma consciência que está em sofrimento, ok? Porque tudo no universo, ele está em constante mudança e movimento. É o que nós chamamos dessa impermanência. E tudo que é impermanente não pode ser aquilo que vai ser definitivo, ok? Então, eu gosto muito da frase do Vinícius de Moraes, e é muito curioso porque o Vinícius de Moraes, ele casou 9 vezes e ele falou muito de amor nos seus poemas, nas suas canções, não é mesmo? Mas numa principal, na Quero Eu Sei Que Vou Te Amar, ele tem uma frase que ele fala: que seja infinito enquanto dure. Olha que sábio. Que seja infinito enquanto dure. Por quê? É o amor presente, do momento presente. Se vai viver eternamente, primeiro nós não sabemos. Segundo, vive o momento presente. É nesse momento presente que o amor acontece. Não é na ideia do amanhã, amanhã não existe. E nós vamos falar disso aqui daqui a pouco. Ok? Então o relacionamento não será eterno, ele poderá terminar a qualquer momento. Então viva na beleza do desconhecido, da impermanência, sem medo de perder, porque nós não perdemos nada, porque nós não possuímos nada. Compreende? Uma pessoa só pode perder algo quando ela possui. E na verdade ela só pensa que possui porque ela não possui. Ninguém pode possuir nada. Nós somos sempre livres o tempo todo, ok? Nós sempre somos livres e sempre fomos livres. A ideia do vínculo, da prisão, ela está sempre na mente, mas ela não condiz com a realidade. Por quê? Quando uma pessoa se diz que ela é eternamente o amor de uma outra pessoa, mas essa pessoa desencarna, a própria força natural da vida, como ela se apresenta e acontece, já separa essas pessoas, ainda que fisicamente. Okay? Então a sabedoria consiste em viver o momento presente, se dar por inteiro nesse momento presente, sem querer conjecturar o que pode vir a acontecer no futuro. É infinito enquanto dure. Ok? Permaneça totalmente no presente, esqueça o futuro, não pense no passado, viva somente o presente. Pessoas que estão em relacionamentos que estão o tempo todo em conflito é porque elas não conseguem viver o presente. Elas estão sempre presas em fatos que já aconteceram no passado, então elas estão muito feridas, elas estão muito machucadas, então elas não conseguem viver o presente porque elas ficam vivendo de memórias passadas, porque a sua criança interior foi ferida, então elas não sabem lidar com isso e elas ficam projetando tanto o presente como o futuro essa criança ferida. Então é sempre um relacionamento conturbado, dramático, cheio de historinhas, emocionalmente completamente destruído, ok? Essa é a realidade. Se você quer viver de forma diferente daqui para frente, leia esse livro. Leia esse livro do professor Laércio Fonseca. É um bom começo, porque o que acontece? Uma coisa é a teoria, a outra coisa é trazer e praticar a teoria. É modificar esses padrões do nosso consciente ou inconsciente que estão criando sofrimento na nossa vida. Isso se faz com uma certa determinação, com uma vontade interior de mudança, conhecimento e prática. E colocar em prática e escolher de forma consciente os próximos passos que você vai dar na sua vida afetiva. E aqui isso aqui vale não é só para o relacionamento entre afetivo de uma pessoa para outra em relacionamento amoroso que nós falamos, né? Qualquer tipo de relacionamento. Isso aqui é para qualquer tipo de relacionamento, tá bom? Então vamos lá. Ninguém é culpado pelo fim de um relacionamento. Quando um relacionamento termina, acontece naturalmente sem conflitos. Ocorre por ordens internas de cada um. Assim, não haverá motivos para você se sentir culpado e culpar a outra pessoa, que acontece muito nos relacionamentos tradicionais, pela ignorância mesmo das pessoas e pelas suas crenças feridas. Elas estão o tempo todo culpando o outro do sofrimento que ela tem.
Então, se o outro terminou comigo, então minha vida não presta, minha vida nunca mais vai ser a mesma, acabou a minha vida. Olha só que drama, né? E eu tô colocando isso de uma maneira mais fria aqui, porque a gente está tratando de um assunto para pessoas que querem mudança. Se é uma pessoa que está em profundo sofrimento, uau, ela vai se sentir ainda mais constrangida por conta disso. Então, assim, quem quer crescer vai precisar olhar e encarar de frente essas coisas e fazer as mudanças. Lembra da autorresponsabilidade? Ok? Então, eu assumo a responsabilidade. É evidente que se você se relaciona com uma outra pessoa, existe uma parcela de responsabilidades, ok? Não é só tudo seu, não é só tudo do outro, mas essa troca precisa acontecer, mas de forma consciente. O que é meu, o que é do outro é do outro. Então, se duas pessoas conscientes têm um relacionamento, esse relacionamento termina, chega ao seu fim, tá tudo certo, cada um vai para um lado, sem mágoa, sem ressentimento, entendendo e compreendendo as dimensões das escolhas que fizeram. É isso, relacionamentos novos, e é possível, basta querer, basta estudar-se, basta colocar-se em lugares onde você consiga se aprofundar no conhecimento de si mesmo, ok? E fazer as mudanças que você precisa e vibrar para que outras pessoas do mesmo nível de pensamento que você cheguem até você. Porque, na verdade, se você tem um relacionamento tóxico, sinto lhe dizer, é porque você também é tóxico. Se você tem um relacionamento que te faz sofrer, sinto lhe dizer, mas é porque você se faz sofrer primeiro, ok? Tudo nesse universo funciona por ressonância, ok? É uma regra básica e simples para compreender como as energias funcionam. Se você tem uma energia positiva e outra negativa, elas se atraem, ok? É assim que funciona. Então, para que uma pessoa sofra, existe uma outra que quer fazer sofrer e assim vice-versa. O que acontece é que a maior parte das pessoas estão inconscientes mesmo, elas sofrem sem saber porquê, estão o tempo todo buscando uma resposta para o seu sofrimento, achando que o sofrimento está ligado a algo externo a elas, quando na verdade não é. São elas mesmas que criam o sofrimento. E aqui é o que eu falo. Esse canal é para pessoas que querem crescer espiritualmente. Então, essas palavras, elas acabam sendo um pouco duras para quem está dormindo ainda, para quem está sonhando, vivendo num conto de fadas, achando que o universo está sempre conspirando contra elas e elas são as vítimas de tudo. Esse lugar de consciência é para pessoas que querem crescer, evoluir consciencialmente, espiritualmente e conviver melhor e ter uma experiência de vida nesse planeta mais leve, mais agradável, mais harmoniosa, tá bom? Vamos lá. O apego é o maior inimigo daqueles que querem ser felizes num relacionamento. Então, a questão do apego também, mais uma vez aqui, a questão de se apegar ao outro. E veja bem, não é ser indiferente, é amar sendo livre e permitindo que a pessoa seja livre também. Saber que nós não somos donos do outro, que o outro ele tem liberdade para fazer e expressar o seu ser, a sua existência, da forma como ele quiser. É difícil isso? Sim, é difícil por conta do condicionamento que nós aprendemos e que nós escolhemos, inclusive hoje, perpetuar esta forma de comportamento. Mas você pode mudar se assim é o seu desejo. Senão, você pode continuar nessa lamaçal de sofrimento, tá? Que muitas pessoas não mudam porque não querem continuar sofrendo, querem continuar fazendo o outro sofrer, querem continuar dentro desse lugar de sofrimento, tá? Ah, mas como que alguém quer porque as pessoas escolhem, tá? Isso é uma outra coisa que é difícil de aceitar, que as pessoas escolhem sofrer. Existe uma limitação de percepção, de consciência, sim existe, mas elas ainda assim estão fazendo escolhas. Esteja sempre no princípio, nada está acabando, tudo está sempre começando, ok? Então, essa ideia do término, ela só é dramática para quem está ainda apegado, porque se uma pessoa permite se viver dentro desse fluxo de liberdade, não importa mesmo se é o fim ou o começo, ela está sempre no momento presente e ela não se importa com o que vai ficar para trás e com o que vai chegar, está sempre pronta a viver
o novo. E esse novo e esse presente pode durar uma vida inteira. Ninguém aqui está falando ou pregando relacionamentos superficiais. Percebe? Se você viver o dia a dia, um relacionamento só consegue perdurar uma vida inteira se ele é vivido diariamente. Tá? Então é só a forma como nós nos colocamos, como nós compreendemos e as expectativas que criamos em relação a esses relacionamentos. Aceite o outro como ele é. Não tente mudar o outro. Seja você como é e não deixe o outro mudar você. Isso que é o mais difícil, eu acho, de todos, né? Aceitar as pessoas como elas são. Por que raios nós temos essa tendência de querer o tempo inteiro modificar os outros? Por que nós queremos mudar o outro? Se você ama o outro, por que você quer modificar ele? Por que você quer criar ele, a ideia que você criou dele? Desista da ideia que você tem para viver o outro como ele é. Amar é aceitar o outro como ele é. Ah, mas o outro me faz isso, me faz aquilo, então sai fora, muda. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Mas para com essa ideia de querer modificar todo mundo. Isso é uma ideia completamente... é uma ideia burra. Porque isso só causa sofrimento. Se tem alguém que tem que mudar aqui é você. É você que tem que mudar, não é o outro. Mude a forma como você vê o outro e você verá o outro mudar. Não tente mudar o outro. Isso só vai causar sofrimento, conflito, brigas, desgaste, energia, jogando sua energia no lixo. E você sabe o que eu estou falando porque você já fez isso, já tentou mudar o outro, tem alguém tentando mudar você agora. Como isso é desgastante. Seja livre, não permitindo que ninguém faça mudanças em você, a menos que você queira. E deixe os outros serem livres, não querendo modificá-los. Pare de encher o saco das pessoas. Ah, mas fulano tem que mudar. Não, você tem que mudar. A mudança que você está vendo no outro, ela tem que acontecer dentro da sua própria mente, não no outro. Entende? A mudança sempre é dentro de si mesmo. Sabe por quê? Porque a percepção que eu tenho do outro tem a ver com as minhas memórias, tem a ver com as minhas projeções, tem a ver com o meu condicionamento mental. Eu não estou vendo o outro de fato. E aqui são dicas para que você possa um dia viver o outro. Mas enquanto você não chegar nesse nível, você vai sempre viver das suas fantasias mentais. E o outro não é a sua fantasia mental. Ele não é o seu fantoche mental que você está tentando torná-lo. Encaixá-lo dentro de uma caixa. O outro é um ser ilimitado, assim como você é um ser ilimitado. Então pare de viver como se fosse um prisioneiro e pare de aprisionar as outras pessoas. Seja livre, ou melhor, você já é livre, ok? Você já é livre. Siga o seu caminho e não o caminho do outro. Quando você está em você mesmo, tudo estará em paz. Nunca se esqueça de que a paz flui de dentro de você e nunca de fora. Tá percebendo que todas essas dicas são as mesmas, na verdade? Se você começar a olhar para dentro, seguir os teus desejos internos, mas não os desejos do teu ego, os desejos reais da tua alma. Entre em contato com isso, volte-se para dentro, para de olhar para fora. As mudanças que você quer no mundo e no outro, elas estão em você e só você pode fazer isso. Então, esqueça essa ideia de querer fazer o outro mudar, mude a si mesmo. É esse o segredo. Se existe algum segredo nesse universo, tudo que você fizer, faça para si e faça as mudanças em si. Porque, de fato, na realidade, o único poder que você tem sobre esse universo é em você mesmo. Porque da mesma forma que você tem livre-arbítrio para escolher, decidir e agir da forma como quiser, pelo menos que nós temos conhecimento, todos os outros 8 bilhões de pessoas encarnadas nesse planeta também têm o mesmo direito que você. Então, por que controlar os direitos dos outros? Controle a si mesmo em primeiro lugar e você vai ver que controlando a si mesmo é o que basta, é o que é necessário para que você tenha paz e o mundo também tenha paz.
Se as pessoas modificarem a si mesmo, nós equilibramos a harmonia no mundo. Ok? Fica aqui algumas dicas. Gratidão, nos vemos em breve.